Fala galera, tudo bem com vocês? Então se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Falando sobre função do primeiro grau, eu preciso conhecer a estrutura de uma função, saber o que é o coeficiente angular, saber o que é o coeficiente linear, saber quando a função ela é crescente ou decrescente a partir de um gráfico, saber o que é o zero da função. Então acompanha comigo aqui esse raciocínio. Uma função ela tem sempre um modelo ax mais b. Lembrando que aqui representa o valor fixo, que no caso chamamos de coeficiente linear, e tem também o coeficiente angular. Esse coeficiente angular é o valor que está junto da incógnita, é onde fica variando ali de acordo com o valor de x. Então a função f de x é igual a x mais b, lembrando que a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Se você perceber no gráfico, o gráfico de uma função do primeiro grau vai ser sempre uma reta, tanto crescente quanto decrescente. Como é que eu sei que ela é crescente? Quando o valor de a for maior que zero. Quando é que eu sei que ela é decrescente? Quando o valor de a for menor que zero. Ou seja, o valor de a for um número positivo, ela é crescente. Se for negativo, ela é decrescente. O sentido do gráfico crescente é assim e decrescente é nesse formato. Observe também que b, que é o coeficiente linear, é o ponto que toca esse eixo y. Além dessas informações, na função tem o domínio, o contradomínio e a imagem da função. O domínio é o eixo x, contradomínio é o eixo y e a imagem é todo o valor que forma um par ordenado de x e y. Então, com base nessas informações, além disso, eu posso saber o zero da função. O que é o zero da função? O zero da função é quando você pega o valor de f de x sendo igual a zero. Isso é chamado de zero da função. Ou pode ser chamado também de raiz da função. Raiz da função. É só pegar f de x, que representa y, e fazer a igualdade a zero. Então temos aqui um exemplo. Dada a função do primeiro grau, calcule f de zero. Então letra A, ele pede para calcular o f de zero. Só que observe que está dentro do parêntese. Dentro do parêntese representa x. Então nessa função vai ficar f de zero é igual a menos 2 vezes 0 mais 3. Se está multiplicando por zero dá zero, o valor de f de zero vai ser 3. Ou seja, se fosse para marcar esse ponto no gráfico, isso aqui formaria um par ordenado, x, e aqui representa y, então 0 e 3, só dando mais informações sobre função. A questão na letra B está pedindo para calcular o f de menos 1. f de menos 1, vou substituir no lugar do x por menos 1. Então vai ficar menos 2 vezes menos 1 mais 3. Menos com menos dá mais. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Então já posso informar que a imagem de menos 1 é o 5. Lembrando, se fosse para montar um par ordenado, seria menos 1 e 5. Só dando mais informações. Na letra C, ele está informando que f de x é igual a 1 e pede o valor de x. Ah, então no caso eu não vou substituir no lugar do x por 1. Não, não. Você vai fazer a igualdade dessa função ao valor indicado, que é 1. Então vai ficar menos 2x mais 3 igual a 1. Equação do primeiro grau. Menos 2x é igual a 1 menos 3. Fazer aqui ao lado, menos 2x é igual a menos 2. Multiplicando por menos 1, altero os sinais e passo dividindo. Então, x é igual a 2 dividido por 2, que é 1. Ou seja, quando x for 1, y vai ser 1. Eu posso montar o par ordenado aqui também. E por último, pede a raiz da função. O que é essa raiz da função? Como eu já expliquei aqui, é só fazer a igualdade a zero. Pega a função e faz a igualdade a zero. Então, passa para lá. Menos 2x é igual a menos 3. Multiplica por menos 1, altera os sinais. Passa dividindo. X é igual a 3 sobre 2. O zero da função
é justamente esse ponto que está aqui no gráfico. Quer ver? Quem é B nessa função? B é 3. Quem é A? 2. Então, o zero da função também poderá ser encontrado por essa fórmula, menos B sobre A. Então, observe que para encontrar o zero da função, eu posso também utilizar a fórmula menos B sobre A. Quem é A? A é menos 2. Quem é B? 3. Então, vai ficar assim, ó, menos 3 sobre menos 2. Menos com menos jamais. 3 sobre 2. Observe que deu o mesmo resultado. Então, o zero da função você pode fazer a igualdade a zero ou usar a fórmula menos B sobre A. Observando aqui que o ponto B, que é o termo independente, é o ponto que vai tocar o eixo Y e o zero da função é o ponto que vai tocar o eixo X. Sacou? Talvez você esteja se perguntando aí, professor Tony, tem como encontrar o gráfico da função sem precisar fazer o cálculo? Ou seja, tem como saber se ela é crescente ou decrescente? Sim, observando aqui a função, eu já posso identificar se esse gráfico da função será crescente ou decrescente. Como? Analisando o valor do coeficiente angular, que é o A. Se A for maior que zero, ela é crescente. Se A for menor que zero, ela é decrescente. Então, como aqui é negativo o valor que está junto de x, eu já posso afirmar que esse gráfico ele é decrescente. Então, temos o coeficiente angular e temos o coeficiente linear. Lembrando que o coeficiente linear, ele sempre vai tocar o eixo y no gráfico. Então, letra A. Calculando f de menos 1, lembrando, dentro do parêntese, representa x. Substituindo, vai ficar menos 3 vezes menos 1, menos 5. Menos com menos vai dar mais. 3 menos 5 vai ser igual a menos 2. Então, a imagem de menos 1 é o menos 2. f de zero, para calcular f de zero, basta substituir no lugar de x por zero. Então, vai ficar menos 3 vezes 0, menos 5. Posso cortar, porque multiplicou por zero dá zero. O resultado vai ser igual a menos 5. Na letra C, pede para calcular o f de x igual a 1. Isso aqui representa y, não é o valor de x. X seria dentro do parênteses. Então, vou pegar a função e fazer a igualdade a 1. Então, vou passar para lá a equação do primeiro grau normalmente. 1 mais 5 vai dar 6. Passa dividindo. X é igual a menos 6 por 3, que é menos 2. E, por último, pede para calcular a raiz da função. Raiz da função, o zero da função é a mesma coisa. É só você pegar a função e fazer a igualdade a zero. Então, zero da função, raiz da função é só fazer a igualdade a zero. Passou para lá, menos 3x é igual a 5. Multipliquei por menos 1, x é igual a menos 5 sobre 3. Observe que o zero da função é o ponto em que o gráfico vai tocar no eixo x. Tem a fórmula específica para isso. Caso queira descobrir o zero da função diretamente, basta pegar o valor de b, que é menos 5, então menos 5, dividido por a, que é menos 3. Isso vai resultar em menos 5 sobre 3. Está aí uma outra forma de resolver o zero da função. Nesse exemplo 3 tem assim, uma empresa conserta aparelhos eletrônicos, cobra uma taxa fixa. Taxa fixa, lembra que taxa fixa, isso representa na lei de formação, só lembrando aqui, representa o valor de B. B é a taxa fixa. Pela visita e mais R$10,50 por hora, mas eu não sei qual o valor da hora. Então, isso aqui vai ser o meu coeficiente angular. Então, vai ficar assim a função f de x é igual a, que é 10,50 por hora, né? Vai variar de acordo com o tempo em horas, mais o valor fixo cobrado, que é de R$30. Então, já montei a função que a questão está pedindo aqui. Então, mais uma vez, A representa R$10,50 por hora, eu não sei a quantidade de horas, então vai variar com X, mais uma taxa fixa de R$30. Lembrando, taxa fixa é o coeficiente linear. Na letra B, está informando se o valor a ser pago pelo conserto for de R$82, quantas horas? Olha, lembrando, horas representa aqui X
R$ 82,50 representa o valor. Então, nessa função, eu tenho o valor a ser pago e o x, o valor de x, representa justamente esse tempo em horas. Substituindo, vai ficar R$ 82,50 é igual a 10,5x mais 30. Então, vou organizar essa equação, vou passar para lá. R$ 10,50 é igual a 82,50 menos 30. R$ 10,50x, subtraindo isso aqui, vai ficar 52,5. Passa dividindo, porque eu quero o valor de x que representa horas. 52,5 dividido por 10,5, isso é igual a 5 horas. Na letra C, está pedindo para calcular o valor a ser pago quando for utilizado 7,5 horas. Então, isso aqui representa o valor de x, já que x representa o tempo em horas. Então, aplicando na fórmula, vai ficar 7,5 é igual a 10,5 vezes 7,5 mais a taxa fixa, que é de R$ 30. Analisando essa questão sobre função do primeiro grau, a tarifa de um plano básico de um celular pós-pago de um determinado operador é composta por uma mensalidade fixa. Se é mensalidade fixa, lembra que taxa fixa representa B, que é o coeficiente linear. E mais o que vai variar aqui por minuto. Então já posso montar a função. A função é igual a x mais b. Esse é o modelo. Lembra que esse é o modelo. A representa o que vai variar, que é 50 centavos no tempo em minutos, mais a taxa fixa, que é de R$ 20. Então já montei meu esqueminha aqui, que representa a letra A. Isso é a lei de formação dessa função. Agora na letra B, está pedindo para calcular o valor gasto mensal se forem utilizados 120 minutos. Lembrando que representa o tempo. X representa o tempo em minutos. Então ele pede para substituir, né, e encontrar esse valor a ser pago, porque isso aqui representa o valor a ser pago. Então vai ficar aqui 120 é igual a 0,5 vezes 120 mais 20. Na multiplicação, lembra que vai ficar a metade, né, para facilitar. Quando multiplica por 0,5, vai ficar igual a metade. Então aqui vai dar 60 mais 20, que é igual a 80. 80, esse é o valor a ser pago. Lembrando que f de x representa o valor a ser pago, então isso aqui é R$ 80. Na letra C está informando se o gasto mensal foi de R$ 200, quantos minutos foram utilizados. Então agora eu vou substituir, já que foi o gasto mensal representa f de x, é o valor a ser pago, foi R$ 200. E aí ele quer saber quantos minutos. Minutos representa x, o tempo em minutos. Então, substituindo na fórmula, vai ficar 200 é igual a 0,5x mais 20. Organizando a equação do primeiro grau, vai ficar 0,5x é igual a 200 menos 20. 200 menos 20 vai ser igual a 180. Se está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 180 dividido por 0,5. Lembrando que quando multiplica, você divide por 2. Quando divide por 0,5, multiplica por 2. Então, isso aqui vai ser igual a 360 minutos. Nesse exemplo, está informando já a função do primeiro grau. Uma função chamada de função custo, né? Custo mensal que uma certa confecção tem para produzir camisas é dado por essa função, em que C representa o custo. N é o número de camisas. Com base nessas informações, pode estimar que o custo, ele quer saber quanto vai ser o custo, sabendo que a produção foi de 600 camisas. Ou seja, o que está variando ali, N representa camisas, que eu tenho aqui o total de camisas que é igual a 600. E quero saber qual foi o custo. Olha, se eu quero saber qual foi o custo, eu vou substituir lá na fórmula, no lugar do N, por 600. Então, 5.000 mais 30 vezes 600. Isso vai ser igual a 5.000 mais
18.000. 18.000 mais 5.000 vai ser igual a R$23.000. Alternativa letra D. Nesse exemplo está informando uma tabela que representa a temperatura, média aqui e as circunstâncias de cada situação. Então suponha que a temperatura média global em graus Celsius seja expressa por essa função. Ele já deu a função do primeiro grau, função crescente, porque o valor de A é positivo. Só fazendo um lembrete, aqui eu tenho o coeficiente angular e tenho o coeficiente linear. Só que nessa questão ele está informando que x sendo zero equivale ao ano de 2000. Então, 1 corresponde ao ano de 2001 e assim por diante. Então, de acordo com esse modelo, ele quer saber a temperatura, sabendo que o ano é de 2150. Olha, se ele atribuiu x sendo 0 para 2000, 1 sendo para 2001, então o x vai ser 150. Então, já tenho o valor de x e quero descobrir qual é essa temperatura. Lembrando que a temperatura vai ser o resultado de f de 150. Então, vai ficar f de 150 igual a 0,01 vezes 150 mais 14,6. Fazendo essa multiplicação, vai ficar 150 aqui, multiplicando, isso aqui vai dar 1,5 mais 14,6. Que fazendo essa soma, isso aqui vai ser igual a 16,1 graus Celsius. Alternativa letra C.